Bem, povo abençoado, a hora agora é 2h32 da tarde. O tempo aqui em Fiji, ao lado de Nova Zelândia. E este é realmente o extremo fim da Terra, este outro lado do Pacífico. 2h32 da tarde, o Senhor falou comigo nesta noite passada, a conversa contínua, povo abençoado da guerra, que vocês veem que nós temos profetizado por mais de 20 anos, a guerra que está vindo ao Irã e Israel, a guerra entre Irã e Israel, a guerra que nós profetizamos tanto durante todo este tempo, você a vê agora na sua tela se desdobrando, e o Senhor Todo-Poderoso falou, povo abençoado, e Ele novamente falou, e a escalada desta guerra eu vejo finalmente os mísseis. Finalmente eu vejo aqueles 2 mísseis sendo lançados para atingir a usina nuclear que está debaixo de uma montanha, deve ser a usina de Fordow. Eu vejo finalmente as bombas destruidoras de bunkers que o Senhor me mostrou nesta noite passada. São bombas destruidoras de bunkers que finalmente serão lançadas. Elas serão detonadas para atingir e detonar totalmente a usina nuclear e tirar o perigo para fora do caminho de Israel. Então, finalmente eu vi o ataque naquela usina nuclear. Talvez todas elas serão atingidas, mas especialmente esta de Fordow. Agora, isso é sério, porque você pode ver como que esta profecia que nós demos por mais de 20 anos sacudiu a terra inteira. Sacudiu a terra muito seriamente. As Nações Unidas, o Conselho de Segurança da ONU, convocou uma reunião de emergência. O presidente americano encurtou a sua reunião com o G7 no Canadá para vir e reunir-se com o seu comitê de segurança. Os planos de guerra já foram traçados e ele já os revisou. Todos os líderes globais estão falando ao mover o embaralhamento e uma agitação das nações. Isso é muito sério. E agora, finalmente, a guerra está acontecendo. A guerra está acontecendo. Muito, muito sério. Finalmente, a guerra está a todo vapor. Muito, muito seriamente. E você vê que os mísseis estão vindo. Você vê quando eu viajei todo o caminho até Jerusalém para adverti-los. Há um vídeo que agora está circulando com a profecia quando eu viajei do Brasil. E fui todo o caminho até Jerusalém para adverti-los a partir de lá. É muito, muito sério. Palavra por palavra, as coisas que eu disse agora se cumpriram, palavra por palavra, muito, muito significativo, muito sério. Então, a pergunta então é, este engajamento finalmente, quando o Senhor trouxe um pesado engajamento, Ele colocou os seus profetas para engajar pesadamente com Israel agora. Os profetas de Israel, você pode ver a maneira com que o Senhor escolheu nos introduzir, nos apresentar agora para Israel de uma forma muito, muito séria. Muito, muito sério. Muito, muito sério. A maneira na qual o Senhor escolheu nos introduzir, nos apresentar a Israel. Você vê agora, é quando eles estão procurando tudo que eu falei quando eu estava lá em Jerusalém. E vocês viram que eu fui todo o caminho até o Knesset, que é a Assembleia Nacional, Parlamento de Israel, e falei com eles a respeito desta guerra que estava vindo, e sentei com os membros do parlamento e disse para eles, por favor, vão e preparem esta nação. É assim como você prepara. Os abrigos antibombas, os filtros, melhorem o nível de interceptação do Iron Dome, trabalhe no David's Link, no Arrow 1, Arrow 2, Arrow 3, tenham certeza de que nem mesmo um único míssil possa passar, porque poderia ser uma arma química, uma arma biológica, uma arma nuclear.
Então, o temor é também que se o Irã comprou uma bomba suja antes e então a escondeu. Então, nós estamos sentados no limiar de um tempo muito delicado. Talvez há uma bomba suja que eles estão escondendo, que eles vão usar finalmente. Se você ouvir do que eles estão dizendo nos noticiários, eles estão dizendo que o Donald Trump nem tente, porque se ele tentar, haverá um dano irreparável. O que é isso? Então, nós estamos sentados no limiar de um tempo muito delicado, muito crítico na vida das nações da Terra. Mas para a igreja, qual é a mensagem para a igreja? Agora que o Senhor finalmente nos introduziu a Israel de uma forma enorme e temível. E quanto à igreja, qual é a sua mensagem? Nós sabemos muito bem que o Messias está vindo. E para a igreja você pode dizer que o tempo da igreja está esgotando. As nações gentílicas, você pode dizer que a sua mensagem aqui é: o seu tempo está esgotando, o seu tempo acabou. Para as nações gentílicas, o tempo acabou, o tempo está esgotando, o tempo acabou. Se vocês se lembram bem as visões da vinda do Messias que eu compartilhei com vocês, e eu vou compartilhar com esta nação também, 15 de janeiro de 2017, quando eu os vi sendo levados para cima, vestes gloriosas, corpos gloriosos. Recentemente, em 2 de maio, recentemente antes de eu vir a feed. 2 de maio, glorioso, nas suas vestes gloriosas, corpos gloriosos, e o Senhor trouxe mais perto, 2 metros de mim, e eu vi a glória que fluía das suas faces e dos seus queixos, e eles estavam cobrindo a cabeça com um xale, deixando somente a face de fora. Então, você vê a conversa, 22 de março do ano de 2024, antes de eu ir para o avivamento da Venezuela, quando ele me mostrou, veja, por voz ele disse, veja, o rei está prestes a aparecer no céu. E quando eu olhei para cima, eu vi o momento exato quando ele apareceu, a igreja glorificada, puxada para ele, e depois disso eu vi muito massacre em Israel e uma grande guerra estourou em Israel. Então, a outra, 20 de novembro do ano de 2023, novamente, ele me mostrou eles sendo levados para cima, e ele disse, veja, o Senhor está prestes a aparecer no céu. E quando eu olhei assim em direção à esquerda, assim ele apareceu na sua imensa e infinita glória, e a igreja foi atraída para os pés dele, todos glorificados, corpos gloriosos, vestes gloriosas, levados para dentro da nuvem. Então ela os fechou dentro. Então, qual é a mensagem para a igreja? Esta é a sua mensagem. Se você ler o livro do Apocalipse 19, do versículo 6 ao 9, ele celebra, ele diz que uma histórica celebração rompe no céu como trovão, como grande estrondo de um trovão, como o som de muitas águas, gritando. Que agora nós sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso reina. E ele diz, por quê? Porque o dia das bodas do Cordeiro chegou, e quando eles checaram a noiva, checaram para ver, a noiva está pronta. Então a maior histórica celebração rompe no céu quando você se prepara bem e entra. Quando você entra. E a mensagem lá dentro é que linho finíssimo, resplandecente, limpo foi lhe dado para vestir. Quando o céu vê você vestindo linho finíssimo, então este é o dia agora quando o céu vai celebrar que, uau, o dia chegou e a noiva está pronta. Então isto é muito sério. E você vê em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 3 ao 18, ele celebra este dia. Na verdade, ele descreve esse dia para o qual você deve preparar o linho finíssimo, branco, resplandecente e puro. Ele diz que haverá o ressoar da trombeta de Deus. Ele estabelece os eventos de que ele está vindo como um rei triunfante. E ele diz, porque o próprio Senhor, ele veio
descerá, ele vai descer para levar a igreja naquele dia. Se você ler 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 ao 18, do 16 em diante, ele diz: o próprio Senhor descerá do céu, significando que o próprio Senhor vai descer, e ele vai descer na sua forma humana. Embora desta vez ele vai ter uma imensa glória, ele estará totalmente glorificado, e ele vai descer, ele está descendo com o corpo humano como do tipo como ele ascendeu ao céu do Monte das Oliveiras. Você lembra como ele subiu? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, com aquele corpo humano. Então, quando o Senhor, ele mesmo descerá, ele vai voltar com o mesmo corpo humano, exceto que desta vez com imensa glória e totalmente glorificado. Então, ele virá com a mesma glória com que ele ascendeu ao céu do Monte das Oliveiras, na sua forma humana, exceto que desta vez ele virá com a infinita glória do Messias, a infinita glória do seu retorno, a infinita glória do Messias, do Rei triunfante, na sua vinda. Em outras palavras, ele vai aparecer com pompa e circunstância e cor, como um rei vitorioso, a circunstância de um rei vitorioso. Então, se você é nascido de novo, então seja bem nascido de novo, porque ele não está vindo para morrer novamente. Então, este é o significado de todas estas profecias que você vê sobre Israel. Quando eu fui todo o caminho a Jerusalém para advertir a Jerusalém que há uma guerra maior vindo ao Irã, e se cumpriu. Esta é a tradução, a mensagem daquela profecia para a igreja que está sintonizada e me ouvindo agora. Que para vocês, isto sinaliza que o arrebatamento da igreja, o Senhor está prestes a levar a igreja. O caminho para o reino de Deus agora já está pronto. A igreja está prestes a ser levada. Ele diz que ele vai aparecer com pompa e cor e circunstância, como um rei vitorioso, com uma coroa de ouro em sua cabeça. Eu já vi aquela coroa, com uma coroa de ouro, com a voz do arcanjo, com o comando de Deus, com o soar da trombeta de Deus. E ele diz que você deve se preparar para este evento. Quando você ver estas profecias, a profecia para Israel que eu dei de Jerusalém, muito importante, e tem consequências eternas para a eternidade de todo ser humano, de todo este universo. É por isso que você vê que o Senhor me leva todo o caminho até o centro de Jerusalém para dar esta profecia de Jerusalém, nada menos do que Jerusalém. Ele diz, então para vocês como igreja, vocês devem se preparar, porque vocês sabem que o tempo agora está próximo. Ele vai aparecer com pompa e cor e circunstância, como um rei vitorioso e triunfante, com uma coroa de ouro. Ele não está vindo para morrer novamente na cruz. Ele está vindo com uma coroa de ouro. Eu vi a coroa de ouro dele. Portanto, nasçam de novo apropriadamente com o primeiro Calvário. Não se comportem como se vocês estivessem esperando o segundo Calvário. Quando você ver a profecia que eu dei de Jerusalém, cumprida em Jerusalém, meu Senhor, isto deve te sacudir para se preparar bem com o primeiro Calvário. A cruz e o sangue para se preparar muito bem. A salvação da graça, arrependimento e santidade. Porque ele diz, você deve se preparar para quando ele vier como rei vitorioso, não vindo para morrer na cruz novamente, não mesmo, com a coroa de ouro na sua cabeça, que eu vi a coroa de ouro, a voz do arcanjo, com o comando de Deus, com o soar da trombeta de Deus, que Jesus está vindo com toda a sua dignidade, poder e autoridade, soberania, glória eterna, esplendor e majestade. Esta é a mensagem desta profecia que você está vendo na sua TV, que
Quando você vê que eu fui até Jerusalém, o Senhor levou seus profetas até Jerusalém e eles deram a profecia de lá e ela se cumpriu perfeitamente. E eu estava falando com Israel, com o povo local, a casa de Jacó, e com os líderes do Knesset, com os líderes do comércio exterior, os líderes da segurança, com todos aqueles que vieram. E você vê quão espantoso que isto se cumpriu exatamente de Jerusalém, onde eu dei a profecia. Então, para vocês, isto deve sinalizar a preparação que o tempo acabou, ele está prestes a aparecer. E você pode ver que em todas aquelas visões da vinda do Messias para levar vocês, tem o linho finíssimo, a glorificação, linho finíssimo, resplandecente e limpo que você deve preparar. E ele diz que Jesus, naquele dia, vai descer do céu, no espaço acima da terra. É para isto que você deve se preparar. Você deve estar olhando para cima e ele vai vir com a sua tremenda e infinita glória e majestade e poder. Ele vem com cor, circunstância, triunfo, glória. Então o grito será dado para os corpos mortos lá embaixo, os crentes mortos. Da mesma forma como em João 11:43, Jesus gritou para Lázaro, saia! O grito será dado e os mortos ressuscitarão primeiro. Ele está dizendo que este é o significado do que você está vendo na sua TV agora. E é por isso, se você ler o livro de Tito, capítulo 2, versículos do 11 ao 13, ele o chama de o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele chama de o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É assim como Deus chama isso. O dia pelo qual você deve estar esperando quando você vê a profecia que eu dei em Jerusalém se cumprindo assim. Ele o chama de o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E quando nós continuamos lendo o versículo 13, ele diz a bendita esperança. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o aparecimento do nosso grande Deus, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo o povo seu próprio, ansioso por fazer o que é santo, o que é bom. Então, ele mencionou a bendita esperança lá. Em outras palavras, quando você vê o que está na TV agora, a profecia do Senhor, que ele nos enviou para pronunciar em Jerusalém, se cumpriu e está sacudindo o mundo inteiro. Cumpriu-se em Israel. Ele diz, isto deve te encorajar, vocês crentes, para abraçar a salvação mais seriamente, o evangelho mais seriamente. Toda a humanidade agora tem que receber Jesus. Esta é a mensagem que você vê na sua TV lá, significando o rei está vindo. A bendita esperança, ele a chama de a bendita esperança. Que a vinda do Messias, para você, quando você vê isto como igreja, isto deve sinalizar que a bendita esperança está aqui agora. A tua bendita esperança, a vinda, o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O grande Deus. Isto deve te encorajar a abraçar a profissão do Evangelho, a profissão da graça, significando viver o Evangelho, viver a salvação, vivê-la, viver com ela e manifestá-la, viver a sua vida em salvação, em outras palavras, abraçar uma vida de santa conversa, uma vida cristã santa, uma atitude santa, um exemplo santo, uma conduta santa. É isto o que você está vendo na sua TV. Quando você vê que o Senhor
nos moveu todo o caminho desde São Paulo. Nós tivemos uma reunião na Assembleia Nacional em Brasília, a Assembleia Nacional do Parlamento do Brasil. Então, eu tive uma reunião com o embaixador israelense em uma sala especial em uma Câmara. Depois disso, nós fomos e encontramos o vice-presidente da Câmara na sua própria sala. Depois disso, ele nos introduziu na Câmara Principal, no plenário principal. E o embaixador de Israel deu o seu discurso. Então, o vice-presidente, eu também fui convidado para fazer um discurso e eu adverti o Brasil. E eu disse, vocês devem se arrepender e abraçar Israel. E então, depois disso, nós concordamos que eu deveria ir imediatamente para Jerusalém e alertar Jerusalém, porque eles não obedeceram à primeira instrução a respeito da guerra de Gaza. Então ele disse, agora você vai, desta vez você mesmo vai, o embaixador disse. E eu fui e dei esta profecia lá em Jerusalém, de que há uma guerra maior vindo. Agora veja, mas para vocês como igreja, você vê Tito capítulo 2, versículo 13. É só isso que vocês devem estar vendo quando vocês assistem às suas notícias agora a respeito de Israel e do Irã. Ele diz que isto deve encorajar vocês, a igreja, a abraçar uma santa salvação, uma vida santa, uma conversa santa, uma conduta santa, uma conduta ética, mudar a forma como você olha a salvação, receber a sua graça, a salvação da graça mais seriamente, porque a bendita esperança é a promessa mais importante que Deus já colocou diante da humanidade, povo abençoado. E se esta profecia está sinalizando de que a sua bendita esperança está prestes a acontecer com você, então é melhor se preparar, porque ele está dizendo que a bendita esperança já está próxima quando você vê essas profecias, da forma como está acontecendo em Israel, e ele me enviou lá para colocar os meus pés em Jerusalém. E eu até mesmo fui todo o caminho até o Monte das Oliveiras e falei com Jerusalém e eu falei com o monte do templo de lá. E eu disse, mísseis estão vindo, preparem-se para a guerra. Então o Senhor nos ensina e nos encoraja a abraçar a bendita esperança quando você vê tudo isso. A focar na bendita esperança. A focar no verdadeiro testemunho e testamento do Evangelho da Graça, que traz salvação, a bendita esperança. A bendita esperança é o supremo objetivo do Evangelho da Graça, onde finalmente você tem esperança além deste mundo perecível. E ele diz que esta bendita esperança nega, faz com que você neve a impiedade, faz você rejeitar a impiedade, rejeitar o pecado, faz com que você fique mais cuidadoso com a astúcia do pecado, faz você observar a lei moral e ética de Deus, do Senhor, a lei moral e ética do Senhor Deus, a lei moral exata de Deus. Ela faz você rejeitar o mundo com a sua cobiça, ser sóbrio, ser equilibrado, ser justo, ser santo, viver uma vida santa, uma vida de arrependimento, temor de Deus. Eu posso fazer uma lista, você faz você mesmo. Este é o significado da profecia que você está vendo se desdobrando agora nas suas telas. Ele está dizendo que quando você vê tudo isto, você tem que focar na bendita esperança. Por quê? Porque a bendita esperança significa que Jesus Cristo está voltando novamente. Você deve estar aguardando ansiosamente o retorno de Cristo. Isso tem que fazer vocês mudarem suas vidas. Então vocês se tornam cristãos adequados para viver como cristãos genuínos, cristãos santos, verdadeiros cristãos, não falsos cristãos. O Senhor está dizendo que quando você olha o que está acontecendo na profecia que eu dei de Jerusalém, e por 20 anos eu dei ao redor do globo, e então eu fui e dei em Jerusalém. Quando você olha este acontecimento, isto deve te fazer focar na bendita esperança.
ao glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta é a mensagem que você viu nas TVs cristãs globais, na CNN, BBC, Al Jazeera, Euronews, em todos os lugares, em todos os noticiários. Esta é a mensagem. Axios, você vê isso em todos os lugares. Qual é a mensagem para a igreja? Você não pode perder o foco disso. Isto te diz para focar na bendita esperança. Por quê? Por causa do glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está vindo com a salvação dele para te salvar do pecado. É por isso que você deve focar nisso. Foque na vinda dele quando você vê nas notícias, fazendo o que ele está fazendo. A profecia onde você me vê naquele clipe em Jerusalém, falando com Jerusalém, falando com o povo de Israel, falando com os líderes de Israel, falando com os parlamentares de Israel, falando com cada setor daquela economia. Você deve ser motivado e incitado a focar na sua bendita esperança. Por quê? Porque aquele é o dia que está vindo para te trazer a salvação do pecado, o perdão do pecado, para te justificar, para te glorificar e te dar um corpo glorioso, o retorno do Messias, a reunião com o Messias, ver o Senhor face a face, a ceia das bodas do Cordeiro de Deus, sentados em tronos e reinando com Jesus, coroas de justiça, vida eterna, vida infinita, o lar eterno, a nova Jerusalém, focados na bendita esperança. Quando você vê estas coisas na TV, focados na bendita esperança. Por quê? Porque este é o sinal de que ele está prestes a aparecer. O glorioso aparecimento do grande Deus, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O grande Deus, Jesus Cristo, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo, este deve ser o teu comportamento, a tua conduta em espanhol. É assim como você deve se comportar. Quando você vê o que você está vendo nas suas telas agora a respeito de Israel. Bombas estão caindo em Israel agora. Mísseis e bombas estão caindo na terra prometida, na casa de Jacó. Isso é sério. Os filhos de Jacó estão correndo e correndo para os abrigos antiaéreos, como eu os adverti quando eu estava lá. Então vocês, como a igreja, esta é a mensagem. A bendita esperança, focando nela, significando o aparecimento, o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo agora está mais próximo. Foque nisto, foque nisto, foque nisto. Por favor, foque nisto, porque ele diz, ele está vindo naquele dia para trazer a salvação do pecado, perdão do pecado, a justificação, glorificação, o corpo glorioso, o retorno do Messias, o Rei, a reunião com Cristo, seu Criador, ver Deus face a face, encontrando-se com seu Deus, a ceia das bodas do Cordeiro de Deus no céu, sentados nos tronos e reinando com ele na nova Jerusalém, coroas de justiça, reinando com ele no estado milenar, vida eterna, o lar eterno, a nova Jerusalém. Ele está dizendo, foque nisto, a bendita esperança. Quando você vê a profecia que eu dei em Jerusalém, cumprida de uma forma tão espantosa, Jerusalém é o centro da terra.
Ô Senhor, você deveria estar muito perturbado, porque o Senhor me levou de São Paulo, Brasília, depois que eu encontrei o embaixador israelense lá e os membros do parlamento de Brasília, do Brasil. E correndo ele disse, vá diretamente para Jerusalém. De São Paulo diretamente para Jerusalém e dê essa profecia lá. E ela se cumpriu perfeitamente de uma forma espantosa. Isto deve te chocar. Isto deve mudar a forma como você vê as coisas e se preparar para a vinda do Rei. A bendita esperança, o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Este deveria ser o teu foco. Você deve estar aguardando ansiosamente esta bendita esperança. Por Jesus, o grande Deus e Salvador de todos os homens, está vindo. O glorioso aparecimento de Cristo. Quando vocês, os crentes, vão desfrutar da bendita esperança, a esperança da bênção. 1 João capítulo 3, versículo 2, vocês serão glorificados. Filipenses capítulo 3, 20 e 21, vocês serão glorificados para ser como Ele. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, recompensas para aqueles que foram fiéis. Sério, povo abençoado. Você deve estar aguardando ansiosamente a salvação de Deus, a bendita esperança. Ele está falando a respeito da ressurreição que vai acontecer naquele dia. Haverá ressurreição. Ele disse, ele vai ressuscitar aqueles que morreram antes, os cristãos em Cristo Jesus, e os mortos em Cristo, significando os cristãos, não os santos do Antigo Testamento. Os santos do Antigo Testamento serão levantados quando ele voltar na segunda vinda. Ele está falando com você, igreja. Até mesmo simplesmente pelo fato que ele está vindo ressuscitar aqueles para quem ele está trazendo ressurreição e são parte da primeira ressurreição de Cristo. Ele está trazendo ressurreição naquele dia, que está sendo sinalizado pelo que você vê nos seus noticiários. Isto deve te dar bendita esperança, porque ele está dizendo, se você olhar os milagres que Jesus fez, os milagres que o Senhor Jesus praticou, ele está dizendo, naquele dia ele vai gritar, como ele gritou, Lázaro, saia! Com um grito, ele vai gritar e vai tirar aqueles que estão nos túmulos. Eu já vi isto. Eu vi isto em 25 de novembro de 2006, de Kerantia, no Quênia. E ele está dizendo aqui que o Senhor Jesus fez muitos milagres. Em João capítulo 2, do 1 ao 11, você pode ver que ele transformou água em vinho, revelando a sua glória. E aquele milagre é um sinal e uma maravilha, apontando para a humanidade a salvação, regeneração do coração, o papel do Espírito Santo no tempo do fim. E o último vinho, a última unção. E se você for a João 4, do 46 ao 54, ele cura o filho de um oficial do rei. E você vê que aquele foi o seu segundo milagre. E Jesus estava essencialmente dizendo para esta geração que ele veio para curar a humanidade da praga, da enfermidade, do pecado, das feridas do pecado, da praga do pecado, das consequências do pecado. Em João capítulo 5, do 1 ao 15, a cura do homem aleijado que estava junto ao tanque de Betesda. E Jesus estava dizendo lá, veja, ele veio para ajudar a humanidade no seu desespero. Ele veio com poder para curar a humanidade das deficiências.
A importância de ansiosamente aguardar o Salvador, o Redentor, no arrebatamento, também está demonstrado lá. Porque aquele homem junto ao tanque chamado Betesda, ele esperou o tempo todo por uma visitação pelo Salvador, até que ele veio e o levantou. João capítulo 5, versículos de 1 a 15. Ele veio para ajudar o homem e curá-lo das suas inabilidades, das suas deficiências, e para ensiná-lo a aguardar ansiosamente pelo Senhor. João 6, do 1 ao 14. Jesus alimenta 5.000 pessoas. E isso essencialmente foi para demonstrar e traduzir para a humanidade que somente Ele é o pão da vida, o verdadeiro pão da vida que veio do céu. A humanidade precisa viver por Ele. O quinto milagre, João 6, do 16 ao 24, Jesus anda sobre a água. Isto foi inacreditável. Isto era similar a Deus conduzindo Israel através do Mar Vermelho, andando sobre a água, significando que Ele derrotou as leis da natureza. Ele é o Criador. Se você se voltar para Ele, nada será impossível. Nenhuma barreira pode te impedir de chegar até Ele ou ao seu destino. Então você vê João 9, do 1 ao 7, Ele cura um homem cego, significando que Ele está dando visão espiritual para a humanidade, regeneração na nossa salvação. Então o sétimo milagre, Ele ressuscita Lázaro. Ele está dizendo, se você está procurando esta prometida, bendita esperança, o dia quando Ele trará a ressurreição, Ele vai trazer a ressurreição para ressuscitar aqueles que morreram antes do arrebatamento. Então você deve estar focando ansiosamente em grande expectativa pela bendita esperança. A importância do milagre da criação, a palavra da criação, ela aponta a humanidade para o fato de que Jesus, Ele está vindo para fazer isso no arrebatamento. Jesus fez ressurreição em João, no livro de João 11, do 13 ao 44. Aquela foi uma bendita esperança muito simbólica, pela qual você deve estar aguardando, nos apontando para o dia da ressurreição. A ressurreição é o clímax de todos os milagres que Ele fez, apontando para a bendita esperança, o dia da bendita esperança. Todos estes milagres que eu li, transformando água em vinho, curando o filho do oficial do rei, curando o homem aleijado, alimentando 5.000, andando sobre a água, apontando para a ressurreição, ressurreição de Lázaro. O Senhor está falando com a humanidade que Ele tem poder sobre a morte. Ele mesmo ressuscitou e vai nos ressuscitar. Esta é a bendita esperança na qual você deve estar focada quando você vê os seus noticiários agora. A minha profecia, as palavras do Senhor se cumprindo em Jerusalém. O tremendo poder sobre a morte. Aleluia! A ressurreição de Lázaro, apontando a humanidade para o grande dia do arrebatamento, quando o Messias vier e literalmente vai descer do céu, vindo até o céu, na atmosfera, nas nuvens acima da terra, e Ele levantará a sua voz e vai chamar com um grito todos aqueles que estão dormindo no pó da terra, nos seus túmulos, e eles sairão como Ele fez com Lázaro. Esta foi a mensagem. Então Ele espera que você, quando você vê a profecia que foi dada em Jerusalém, cumprida nas suas TVs em toda a terra, sim. Bombas caindo em Israel agora, finalmente. Bombas atingindo o Irã. Aquela profecia. E você me vê falando com os parlamentares, você me vê falando com eles nos edifícios do parlamento, você me vê falando em uma grande reunião lá, num café da manhã para alertá-los. Você me vê encontrando os líderes dos diferentes setores daquela economia. E isso tem que te fazer focar nesta bendita esperança. A autoridade da glória de Deus que Jesus tinha para acordar Lázaro.
Nós sabemos que a alma de Lázaro tinha ido para estar com o Senhor, mas o Senhor chamou de volta a alma de Lázaro e colocou de volta no corpo, e Lázaro voltou a viver. Aleluia! Nós sabemos que a alma de Lázaro foi para estar com o Senhor. A carne estava apodrecendo. O sistema de circulação sanguínea havia sido destruído e apodrecendo. O cérebro estava cheio de vermes e tudo. Mas o Senhor, espontaneamente, com seu poder, a tremenda autoridade da glória de Deus que Jesus tem, o nosso grande Deus que Ele tem, Ele acordou Lázaro. E a carne voltou da podridão, tornou-se normal e restaurada, o sistema de circulação sanguínea restaurado, a circulação sanguínea foi reconstituída, o cérebro foi totalmente restaurado, voltou da putrefação e do pus para o cérebro normal, fresco e funcional, coordenando e funcionando os movimentos, os membros foram instruídos para andar. A crueldade da morte foi totalmente derrotada. O Senhor diz que Ele está voltando em sua forma humana novamente, nas nuvens aqui acima da terra, para tirar as pessoas dos seus túmulos, a bendita esperança. E Ele está dizendo, foca nisto, porque a alma de Lázaro, que já tinha ido para a presença consciente de Deus, voltou para o seu corpo, o corpo de Lázaro, e ele viveu novamente. Que figura profética do arrebatamento que o Senhor colocou lá. Então ele está dizendo que quando você vê estas coisas, a profecia que eu dei em Jerusalém sendo cumprida de uma maneira tão espantosa, você precisa se preparar para a bendita esperança. Foque na bendita esperança. Espere por ela com grande expectativa, porque Ele aparecerá. Ele virá na sua forma humana com a qual Ele foi, mas com infinita glória, com a coroa de ouro, a voz do arcanjo, com a palavra de comando de Deus, a trombeta de Deus, glória infinita, com dignidade, com poder e autoridade, e esplendor, glória eterna, majestade, soberania, reino. Ele está voltando. A bendita esperança. Então o Messias está vindo, povo abençoado. Eu vi agora aqueles 2 mísseis que vão atingir aquela usina nuclear. Nesta noite passada, o Senhor me mostrou ininterruptamente uma conversa ininterrupta a respeito desta guerra entre Israel e o Irã. Que o Senhor os abençoe e o Messias está vindo. Aqueles que querem receber o Senhor, repita depois de mim e diga: querido Senhor Jesus, eu me arrependo hoje e te recebo no meu coração. Meu Senhor Jesus, como meu Senhor e abençoado Salvador. E eu te peço, Senhor, para perdoar todos os meus pecados e estabeleça santidade em mim e comande os meus passos até que eu entre no reino de Deus. Senhor, ponha o Espírito Santo no meu coração e a Tua palavra no meu coração, para que eu possa Te servir enquanto eu ainda estou andando nesta terra. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado.